de Deus. Olha só, isso não vem de você. É um dom de Deus. O homem não tem como dar nada para Deus, é tudo de Deus. É um dom presente. E o dom na Bíblia é presente. É um dom que Deus te dá. Ele fala, Caio, tá aqui. Dom presente. Desfruta. Que é o favor imerecido. É o favor. Aí você fala assim, não, Deus, mas eu quero te dar. Ele fala, não, eu tô te dando. Receba. Sabe o que é unção na Bíblia? Unção. Unção, né? O que eu posso... A unção, ela é uma capacidade para você fazer algo que você não consegue. Um exemplo, já assistiu o Marinheiro Popeye? Sim. Um desenho, né? Sim. Eu sei que Espinafre. quase todo mundo. O Marinheiro Popeye, sem o espinafre, ele toma um couro do Brutus. Sim. Ele quer até o Oliva Palita, ele vai lá e toma um couro do Brutus. Sim. Mas quando ele toma o espinafre, que ele tá fraco, caído, ele... Fica O forte. look dele cresce, é um tanque de guerra. Ele fica um cara, porque ele faz algo que na sua naturalidade ele não faz, mas com o espinafre ele consegue fazer. Sim. Então a unção é uma capacidade para você fazer algo. Exemplo, eu não sei evangelizar, mas quem te falou que você precisa saber? Só vai. Seja testemunha. Eu sei que todo mundo gosta do ID, né? É. Do ID do Senhor, mas esse ID, se você for ver o contexto, é o seu cotidiano, Sim. você vai dar o testemunho. É tipo assim, eu tô na padaria comprando pão, meu testemunho vai falar de Jesus. Mas a gente quer o quê? Ir Na palavra. você quer pegar uma Bíblia e ir numa praça, ir em algum lugar. Eita, é o ID de Deus. Não, é o cotidiano. Esse ID é mais ou menos assim, você tá lá no seu trabalho, você tá trabalhando normal, você não precisa ficar o xebarabaca orando em línguas. Mas a sua postura, o seu jeito conquista as pessoas. E o ID do Senhor é você falar da palavra. É você pregar o evangelho através do seu testemunho. Então isso que é o ID. Sim. Você entende que você vê que é simples? Não é palavras, atitudes, né? Tem a questão da palavra, mas as atitudes também. Porque sem as Eu acho que atitudes as você atitudes fica... são mais fortes. A palavra, ela realmente acrescenta. Mas as atitudes são... É porque aquilo que você vive é que você acredita. Tipo, Sim. qual a mensagem que você tá deixando hoje? As pessoas olhem para o Rafael. Quem que é o Rafael? Tipo isso. Eu já deixei muitas mensagens ruins. E de vez em quando eu deixo também. No futebol, né? É difícil falar isso. Mas você sabe, eu sou uma pessoa que eu reconheço. Muitos amigos meus, e alguns estão assistindo também, que jogam bola comigo, sabe? Isso eu vou falar mais até do futebol do que dos outros que não tem tanto atrito assim. Mas já teve irmãos, vários irmãos que eu já ganhei. Eu posso dar testemunho de vários, que eu já ganhei por Senhor através do futebol. Então já dei mau testemunho, claro. Mas já dei muitos. Sabe o que é o importante? Não é quantas vezes você caiu. Quando você reconhece. É quando você reconhece o Senhor, Ele te levanta e te dá uma posição diferente. Porque quando você reconhece, você fala, Senhor, irmão, me perdoa, realmente, eu estava errado. Sim. Não, isso aqui não condiz com o que eu acredito. Mas várias vezes. Quantas vezes eu quis deixar de jogar futebol porque eu fazia isso? Mas o problema não está no futebol. É eu reconhecer a minha limitação e falar, Deus, eu preciso dessa posição. Eu não tô legal no dia? Tchau, obrigado, tô indo. Ou você tá saindo... hoje não tá, eu posso acabar me estourando. Você entende? O mal das pessoas hoje é isso, né? Não reconhecer. Né? Exato. Eu tô dando exemplo do futebol, mas quem tá me assistindo pode ser um falar alto, pode ser não ouvir um feedback, não ouvir um pai, não ouvir uma mãe, não ouvir uma avó, não achar que quem tá falando tem referência bastante para poder falar. E aí você pode levar pro seu coração e você sabe o que eu tô falando. Então, sim. Sobre isso. Você entendeu? É Então, verdade. É muita coisa. Ai, gente, é muita coisa. Ô Rafael. Pode chamar de Rafa também, não tem problema não. Na última nós comentamos sobre essa graça, né? Que muitas pessoas, elas só vê no Novo Testamento, né? Mas nós sabemos que ela não vem nem no Antigo, né? Ela vem, como você tinha comentado, é antes, né? Você quer compartilhar um pouquinho sobre... Vou tentar ilustrar isso para vocês. Deus, na sua eternidade, tem um versículo em João que diz o seguinte, que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Vamos enxergar isso. Se ele morreu antes, então já estava planejado algo. Deus falou assim, então tá, Jesus vai morrer antes. Se concretizou há quantos anos atrás? Há 2000 anos e pouco. Nós estamos em 2025. Mas não foi exatamente em 2025. Tem uma quebra de anos aí, mas foi uns 2000 anos atrás. Falou lá atrás... Um dia Deus no seu tempo, porque Deus ele não está no tempo, ele criou o tempo. Tá. Então não existia tempo, ele criou, porque para criar o tempo tem que ser alguém que está acima do tempo. Então ele criou o tempo, que é o que nós vamos ler lá em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus, a terra, né?
Enfim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então ali eles usam até essa analogia que ele fez todas as coisas, né? Criou o tempo, criou o espaço, né? Então veja, ele falou, ó, Jesus um dia vai morrer. Mas por que Jesus um dia vai morrer? Porque eu quero expressar esse amor. Mas para expressar esse amor, o ser humano precisa ter essa escolha, como nós falamos de Adão e Eva, que teria que ter uma opção de falar sim ou não. Sim. Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas tinha a árvore da vida. Deixa eu te falar, ó, todo mundo gosta de falar o jardim do Éden, mas existia um jardim gigante. Pensa o Brasil, um jardim. E aí Deus fala assim, agora eu vou criar no jardim o Éden. Então o Éden, ele era um pedaço, ele não era tudo, como todo mundo imagina. Nesse pedaço que existe a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E o homem escolheu, como vocês sabem, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas é do bem também. Pensa o seguinte, não é uma árvore do mal e do mal, é uma árvore do bem e do mal. Ou seja, não é porque é bom que é de Deus. Você já parou para pensar nisso? Meu Deus, vai. É uma árvore que tem um conhecimento do bem e do mal. Então o homem, ele iria conhecer o que seria mal, ou as coisas iam acontecer através de Deus. Mas quando o homem comeu do fruto, ele teve o conhecimento do bem e do mal. É o que a serpente falou para Eva. A serpente, ela não fala só mentira. Ele usa falsa verdade. Sofismas, que nós chamamos. Sim. Uma mentira que parece verdade. Sim. Que ele fala, Eva, come, você vai ser igual a Deus. E realmente ia ser mesmo. Por isso que Deus... Aí ela fala assim, não, mas Deus falou para não comer e nem tocar. Olha, acrescentou, porque Deus falou só não come. Aí com a serpente, que eu acredito que não foi só uma vez que ela conversou, pode ter passado milhões de anos, a gente não sabe. Sim. Não foi a primeira, eu acho que não foi a primeira, deve ter falado várias vezes. Aí ela come, dá para Adão, e aí nós sabemos tudo que aconteceu. Então assim, Deus na sua eternidade falou, Jesus um dia vai morrer. Aí vem a humanidade, Deus mostrando sua graça, e lá na cruz ele morre. É um plano que já é um plano, existia antes mesmo de tudo. Tipo, ele sabe, já é porque algumas coisas a gente quer saber, algumas coisas a gente quer saber, é mais ou menos assim. Sabe quando você assiste uma série ou um filme e você já sabe o que vai acontecer? Aí você vai assistir de novo. Né? Eu até brinco com meu filho às vezes, a gente tá assistindo um filme que a gente já assistiu, eu falo, será que ele vai fazer errado agora? Aí ele olha assim, oxe pai, eu já sei o que vai acontecer. Você entendeu? Mas Deus, ele dá essa capacidade. É difícil falar sobre isso, que aí entra na questão da predestinação e tudo mais. Por que de tudo isso? Mas Deus, nesse tempo que a gente está falando, que a gente vive um pouco esse período, que hoje quem está nos escutando, no máximo vai viver 120 anos, você pode desfrutar de um pequeno pedaço, mesmo com esse mundo caótico, mesmo com o mundo caído, um pequeno pedaço do céu, mas que a Bíblia diz que tudo será restaurado com a Nova Jerusalém. Então, assim, tenha esperança, que é diferente de fé. Fé é para o presente, esperança é para o futuro. Sim. Então, nós temos uma esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, dá para ver a beleza de Deus vindo, e Deus já tinha planejado isso e falou, eu vou mostrar para o homem essa beleza. É simples. A gente que complica. Nós gostamos do complicado, vamos dizer assim. Não, as pessoas gostam de complicar, a verdade é essa. Tem um versículo que eu até anotei, que está em João 5,24. Ele fala o seguinte, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E aqui, Jesus falando o seguinte, você crê em mim, crê naquele que me enviou, hoje tem salvação para você. Porque nós pensamos que essa vida com Deus, ela só é uma vida de recompensa lá na frente. Mas ele fala, não, tem uma vida de recompensa agora no presente. Né? Eu nem sei como está nosso tempo, é 9h51, sei como que vai ser. Já está acabando. Mas temos uma pergunta aqui. A Juliana Reis, ela falou assim, ela pergunta, né? Qual foi a maior graça de Deus em sua vida? Ela está perguntando para você. Qual foi a maior graça de Deus em sua vida e como essa graça transformou em sua caminhada? Não é a salvação, não tem como. Não é nem a restauração do meu casamento. É muito bom. Sim. Não é nem muitas das minhas pessoas da minha família aceitar o Senhor, são mais de 20 pessoas. E caminhou na videira. Tio, tia, primo,
muitos amigos, meu melhor amigo eu ganhei pro Senhor. Tem primos e muita gente servindo a Deus. Não foi nem isso. Foi um dia o Senhor ter me salvado. Porque é interessante que a salvação, ela não é coletiva, ela é individual. Deus não tem netos, ele só tem filho. Então, no dia que eu tive essa graça que me conquistou, Ju, que é minha cunhada, ela tá fazendo a pergunta. Essa cunhada. Minha cunhada. Essa graça que me alcançou foi só porque eu nem escolhi. Eu fui a ele me chamou e isso fez com que eu quero viver essa vida com ele. E por viver essa vida com ele, eu fui levado por essa onda divina de servir ao irmão, de amar o próximo, de ajudar o outro. E, enfim, eu tenho minhas limitações, mas é essa beleza de salvação, de plenitude que fez com que hoje eu caminho com o Senhor. Então, respondendo a pergunta dela, é porque ele me amou. Eu senti isso. É mais ou menos assim. Conta que tinha padre, vou tentar ser breve aqui por causa do tempo, tinha um padre, pastor, muitos homens de Deus, de todas as religiões, hindus, budistas, todo mundo estava num palco e tinha uma multidão grande. E ali eles tinham que falar quem era Deus, explicar Deus. Aí vai o padre, meus irmãos, porque Deus é o Deus único e todo-poderoso. Aí todo mundo, Aí vai o pastor pentecostal, é porque Deus, e vai, e todo mundo. Aí vem o budista e fala, porque Deus, na sua soberania, e todo mundo... Aí faz um determinado momento, você levanta uma pessoa do público, da plateia, assim, levanta, vem andando com uma laranja na mão, aí todo mundo olha, ele sobe em cima do palco, corta a laranja e todo mundo olha, quem é esse cara? Tira ele daí, quem é ele? Nem religioso é, quem é esse cara? E o segurança já quase em cima dele, ele corta a laranja e fala, experimenta e fala, que gosto tem? Aí aquele silêncio. Aí uma criança fala, grita de longe, como que vai saber que é você que está experimentando? Ele, Deus é assim, você precisa experimentar. Nós podemos falar, mas a experiência é você que tem que ter. Então isso é individual, espero em nome de Jesus, entenda, a laranja é só um meio de te falar que é Jesus. Você entende? Uma vida para Deus, ela é importante. Sim. E pegando o gancho, conta que um homem estava andando na praia e tinha muitas estrelas do mar. Muitas. Você já viu aquela estrela do mar? Que tem umas estrelas que fica assim? Sim. Então, muitas assim no chão. E ele passando e jogando no mar. Ele pegava uma e jogava no mar. Aí o cara, você é louco, você tá pegando e jogando no mar, milhares de estrelas no mar estão aí, você não vai conseguir salvar todas. Ele, todas eu não consigo, mas essa aqui vai fazer a diferença. O que eu quero te falar, às vezes você tá se achando nessa multidão que só você é alguma coisa, não, Deus encontrou você também. Você é essa aqui, única para Ele. Então é essa beleza, é esse amor divino que Deus tem para nós. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Tem uma pergunta aqui do Paulo Silva. Judas, mesmo traindo Jesus, ele pedindo perdão, ele seria salvo e continuaria sendo um discípulo de Jesus? Lógico que ele seria. foi até salvo. Lógico que seria. É que nós pensamos que o pedir perdão está só levado a chegar e falar isso. Eu acredito, eu sei que a Bíblia vai falar do remorso, mas ele foi aqueles que era a igreja na época, que seria os saduceus, se eu não me engano, não é saduceus, os sacerdotes. Era da época. Tem um nome específico, mas me fugiu agora. Ele foi no templo e falou, entreguei sangue inocente. Ele falou. Isso é reconhecer. E ele falou, tá aqui até as moedas. O que eles fazem? Pega as moedas, taca nele e sai fora. Hoje em dia, quantas pessoas fazem isso dentro das igrejas? A pessoa erra, fala, não, eu errei. Aí fala, não, mas agora você errou. Aí julga a pessoa, fala, quer saber? Eu vou sair da igreja. Às vezes a pessoa sai da igreja porque não teve alguém com amor suficiente de falar assim, eu estou aqui para te ajudar, vamos lá, limpar, tirar as feridas, o que for necessário e continuar. Então assim, Judas, ele, lógico, se ele pede perdão, qualquer ser humano, pedindo perdão, aceitando esse amor de Deus, vai receber. O pastor Luiz, ele fala, né, que quando você não compreende a graça de Deus, o cristianismo ele se torna-se opressivo, triste, melancólico. Mas quando você entende o amor de Deus, que é o que está acontecendo aqui agora,
o perdão total que nos foi dado, o resultado é desfrute, né? E é o que aconteceria se Judas tivesse pedido perdão, é o desfrute. E eu achei que ele tivesse só esperado um pouco, né? Porque Jesus morre e ressuscita. Ao terceiro dia, ele morre, ressuscita e ele passa 40 dias aparecendo para mais de 500 pessoas, a Bíblia diz. Aí tem as aparições para Maria no túmulo, para os discípulos do caminho de Emaús, para os discípulos na casa, depois ele aparece para os discípulos, depois ele aparece no mar, onde ele fala, Pedro, tu me amas, e o último no Getsemane, que é João 21, onde todo mundo vê ele subindo, ele fala, o que vocês estão olhando? Mesmo que subiu, ele irá descer, ou seja, um dia ele vai voltar do mesmo jeito que ele subiu, todo mundo vai ver. Hoje a gente tem internet para isso, então você pode usar a imaginação que todo mundo vai ver realmente no dia que ele vir, né? Você com esse entendimento da graça, do favor imerecido, né? Você acha que o contexto de muitos são chamados lá em Mateus e poucos são escolhidos, ele entra nessa questão da graça? Quando a gente fala das parábolas, ali que é o contexto, né? Quando fala de parábolas, ela em si não seria só para algo literal. Seria uma história narrando algo que vai acontecer, mas que você precisa enxergar. Então ali em si, desse muitos são chamados, poucos escolhidos, muitos levam para a salvação. Não seria só isso. Até porque fala, tira dele o que ele tem, joga nas trevas, vai ter ranger de dentes. E eu acredito que só de você não ter uma recompensa de Deus, isso já é ranger de dentes. Então falar da parábola dá para destrinchar, porque quando fala de uma parábola vem de contexto. Você começa para quem foi falado, o que Jesus queria mostrar para aquelas pessoas e o motivo. Então aí eu não vejo como chamado, por exemplo, de salvação. Muitos são chamados e poucos escolhidos, ali ele fala até de recompensa. Né? Assim, o meu modo de enxergar. Sim. Daria para falar mais sobre isso, teria muito tempo. Que aí a gente falaria de parábolas, por exemplo. Né? Teria que destrinchar, né? Em diversos contextos. Porque parábolas é isso, é igual a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Então, se você for ver, um que se perdeu fora, o outro que se perdeu dentro e o outro que se perdeu fora e dentro. Que são Lucas 15, né? As três ali. Dá para você trazer uma analogia falando dessa bênção de Deus. Então, diante de todo esse entendimento que você tem, né? Diante de você ter feito tantas leituras, se aprofundado, agora eu fiquei sabendo que você trouxe alguns livros para nos indicar, algumas coisas para nos ajudar. Eu falo isso porque eu sou uma que preciso ser ajudada a destrinchar, abrir minha mente para destrinchar, não, abrir minha mente para a leitura, porque a leitura ela é muito edificante. Ela nos deixa até mais confiante naquilo que a gente vai falar. E quando a gente fica... Por que eu falo isso também? Por conta do evangelismo. Como você falou, o evangelismo não precisa saber da palavra. A palavra é bom, mas eu fico com medo. Eu fico insegura. A verdade é essa. Então, para evangelizar, eu vou. Mas vai meu irmão na frente. Você sabe o que é legal? O medo faz parte. Eu morro de medo de muitas coisas. Vocês estão aqui nos bastidores, sabem que quando eu vou falar que eu tenho medo. Vocês falam, para, Rafa. Mas o medo, vai com medo mesmo. Eu não sei da Bíblia, mas quem te falou que você precisa saber? Chega na pessoa e você fala, irmão, eu era assim, agora eu tô assim. Certeza que isso vai valer muito mais do conhecimento. Irmãos, eu conheço da Bíblia, eu gosto de ler tudo, mas eu não ganho pessoas pelo meu conhecimento. Eu ganho porque o Senhor quer. Eu não, né? O Senhor ganha e as pessoas para Ele mesmo através da minha experiência. Eu era assim, eu era cego, agora enxergo. Você falando isso, eu lembro da mulher samaritana. Não falou nada, só o testemunho que aconteceu ali. É verdade. E tantos outros. Então é o testemunho. Então no evangelismo eu sei que a gente tem vários rituais para fazer evangelismo. Mas o evangelismo, irmãos, eu já fiz evangelismo até da gente orar antes da igreja e falar, Deus, dá para nós a blusa vermelha, blusa não sei o que, e realmente aconteceu isso, coisas extraordinárias, se orar, blusa vermelha, cabelo preto, e você encontrar a pessoa na rua, orar e a pessoa aceitar Jesus. Uau. Mas o mais, e esse é legal, essas experiências que a gente tem, né? Mas o mais simples é o cotidiano, é orar, Senhor, toca quem o Senhor quer tocar, fala quem o Senhor quer falar, e isso não tem como, né? E indicando, tem um livro muito bom. Vocês querem ver um livro de cura? Você lê Mateus, Marcos e Lucas, na brincadeira. Quando eu dou aula, eu falo isso pra galera. Gente, vou indicar um livro de cura pra vocês. Tá todo mundo, opa, cura? Mateus, Marcos e Lucas. Você lê o livro da Bíblia. Mas posso indicar? Pode. Tentar ser breve por causa do tempo. Eu tenho um livro chamado A Direção de Deus para o Homem. Fala de três
personagens da Bíblia, João, Paulo e Pedro. O que eles faziam antes, o Senhor os chamou e continuou fazendo na vida deles. Deus não mudou eles. Deus só usou daquilo que eles já faziam para o ministério deles serem ainda frutíferos. Então, Pedro, ele era, só para dar um resumo do que tem nesse livro, é um livro barato, tá, irmãos? Deve estar uns 40, 30 reais. Então, Pedro, quando ele foi, ele pescava o quê, Caio? Ele pescava Peixes. E quando o Senhor chamou ele, falou que ele agora é o quê? Pescador de homens. João, Paulo, o que ele fazia? Perseguidor. Ele era perseguidor, mas o trabalho dele era fazer tendas. Ele era um fazedor de tendas. Certo. Quando ele veio para o reino do Senhor, que o Senhor o chamou, ele foi aquele que edificou a igreja. Foi. É ele que pregou para judeus, e Pedro também, né? Mas ele pregou para judeus e pregou para gentios. Então ele edificou a igreja. Por isso que ele fala dessa edificação da igreja. E João, o que João estava fazendo quando foi chamado? Se você for ver no livro de João mesmo, ele estava consertando as redes. E o ministério dele, 1ª, 2ª e 3ª João, é falando da restauração do ministério. Pedindo perdão por irmão, se reconcilia com o irmão, olha para o seu irmão, anda segundo a Bíblia com o seu irmão. Então esse livro, especificamente do Altmani, ele fala, é aqui ou ali que eu mostro? Aqui Tanto mesmo. faz. Do Altmani, vai edificar muito a vida dos irmãos. Eu aprendo muito com esse autor, esse aqui. E o outro? Posso falar dele? Pode. Dá tempo? Além Dá. disso, tem mais um, hein? Quem é quem na Bíblia? Esse livro aqui, irmãos, não é um de leitura como aquele, de você pegar e ler do começo ao fim. Esse aqui vai falar de todos os nomes da Bíblia, de A a Z, todos. E o legal é que ele fala em ordem alfabética, que, por exemplo, ele vai falar quantas Marias tem na Bíblia, quantos Josés tem na Bíblia. Então, exemplo, tem 6 Marias que a Bíblia relata. Maria de Betânia, Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus. E quando você vai na letra M, quando você vai na letra M, e lá tem a sequência falando o versículo e onde ela aparece. Então, assim, e alguns nomes, alguns personagens mais assim como Jesus, Elias, os profetas maiores, os profetas menores, eles abrangem, vai mais profundo contando a história de deles, cada um. né? Então esse é um livro, é um pouquinho mais caro, mas é um livro muito bom mesmo. Eu acho que todo aquele que querem ler um pouco a mais a Bíblia e falar assim, eu quero algo a mais, esse livro aqui é muito Mergulhar em bom. Me conhecimento. acompanha. Esse aqui é muito bom mesmo. E pode falar do que você não trouxe também, viu? E tem um que eu não trouxe, né? Ficou que é o... aqui. Depois, aí se você puder, eu vou te mandar a foto, você postar lá para os irmãos, 12 homens extraordinariamente comuns, que é falando do chamado de cada discípulo. É um livro do John MacArthur, que ele conta o chamamento de cada um, de onde que eles vieram, o temperamento de cada um. Nesse livro, quando eu li, há muitos anos atrás, eu devo ter uns 10, 12 livros desse autor. Quando eu li esse livro, ele abriu minha mente de como os personagens bíblicos se parecem comigo. Porque quando você fala de Pedro, não parece que é um cara sério, né? Mas deixa eu te contar, os discípulos, eles eram adolescentes. Vocês pararam para pensar nisso? O único que era de maior era Pedro, por isso que fala, Pedro vai, quando fala assim, que eles estão no templo, ele fala, vocês pagam imposto? Imposto era só quem era de maior. Aí falou, lógico que meu mestre paga tudo. Aí Jesus falou, vai na boca do peixe e pega uma moeda para mim e para você. Se os discípulos fossem de maior, ele ia falar, pega para mim, para você, para João, para Bartolomeu, mas só fala, pega para mim e para você. Ou seja, isso mostra que somente Pedro era de maior e ele era casado também. Então os outros discípulos, eles eram adolescentes. É porque não mostra eles todos barbudos, né? Mas eles eram adolescentes. Olha só, esse daí eu não sabia, né? Se você for ver. Tanto que na Bíblia você não vê que tem Tiago e João, que são irmãos? A mãe dele chega, mas Jesus, Joãozinho e Tiaguinho, ficam um sentado à sua esquerda e outro à direita. Aí Jesus fala, isso não me compete a mim. Você já viu um homem barbado, a mãe falando isso? Imagine a mãe do pastor Ezequiel chegando lá, ô Jesus, sabe, deixa Ezequielzinho, não rola. Agora de adolescente, sim. Eu sou pai de adolescente. Você entendeu? Chega, Lipão, deixa o Lipe ficar do seu lado. Você entende que isso parece com indícios de adolescente? Tem outras coisas que dá pra falar, mas eles eram adolescentes. Meu Deus. Uau!
É muita informação. É muita Sei que coisa. falo muitas coisas, mas você vai pegando aí. Não, mas mesmo. É o que Deus ministra em seu coração, é aquilo que você fala. Como a Bíblia diz, né? A boca diz e o coração tá cheio. Então, Verdade. se você veio cheio aqui, tem que transpassar isso para as pessoas que estão assistindo. Até para nós, né? Que estamos aqui, nós estamos recebendo de uma maneira assim, sobrenatural, toda vez, todo Dá vontade de programa. perguntar um monte de coisa. Sim. E eu não sei, eu sei que já vai acabar, não sei a hora. E Infelizmente. tinha algo que eu queria falar que eu acho assim muito importante, que Jesus ele fez algo que nenhum ser humano poderia fazer, além da salvação, lógico. 3 coisas que o ser humano faz que Jesus não fez e está na Bíblia, e eu queria deixar de reflexão para nós. Sim. 1 Pedro 2, do 1 ao 22, 1 João 3, versículo 5 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 3 coisas. Paulo, que é um homem intelectual na Bíblia, fala que Jesus não conheceu o pecado. Então, todo ser humano conheceu o pecado, mas a Bíblia diz que ele não conheceu. Aí você vai para João, um homem do coração, fala que ele não habitou o pecado. E aí você vai para Paulo, que é um homem do conhecimento, fala que nele não conheceu. João fala que ele não habitou nele. E Pedro, que é um homem de ação, fala que ele não conheceu. Então ele não conheceu, ele não habitou nele e ele não cometeu pecado. Essas 3 coisas. E é os versículos que eu citei para vocês aqui. 1 Pedro, 1 João e 2 Coríntios. Então, não conheceu, isso fala do conhecimento. Nele não habitou, isso fala no corpo dele. E ele não Cometeu. E não cometeu. Então, essas 3 coisas que o ser humano faz, Jesus foi o único que conseguiu fazer isso. E a Bíblia mostra isso. Jesus, ele foi perfeito. Os 3, né? Não cometeu, não habitou. É único. Ele foi muito perfeito. E ele mostra esse amor para nós, esse amor divino. E dá para falar muitas outras coisas de Jesus. Então, falar desse favor imerecido só reconhece. Não sei como. Olha para ele e fala, Deus, faça aquele, clame a mim. Só fala. É só falar o sim, Senhor. Ele vai fazer. Não há Que aquele nem que o possa... versículo de Jeremias 33:3, que tá desde o começo do ano falando. Responder-te. E aí as pessoas vêm do nada e falam Jeremias 33. Caramba, mano, o que Deus quer falar comigo sobre esse versículo? Eu tenho que fazer, já fiz, já clamei, e aí, onde tá? E aí eu tô nesse mistério. Tô nesse mistério aí. Uma hora acho que eu vou entender melhor. Eu falo pra você que é algo que o Senhor tá me levando a fazer, mas é muito constante pessoas falando isso pra... Você sabe que a vida do cristão é na paz. Quando Sim. você perde a paz, você deve não fazer. Mas todo mundo vive o contrário. Não, se eu sentir paz, eu faço. Não, mas se você perde a paz, você para. Mas se você vive uma vida constante, você vê que é isso que Deus está fazendo, só faça. Mas se for errado. Não, se for errado, Ele vai te mostrar, se é o Espírito Santo. Então a questão é, viva, faça. A simplicidade de Deus, essa realidade que vive dentro de nós acontece. Então, cada um vai viver a sua história com Deus. Então, se Deus está falando e você sabe que Ele está falando, faça. E deixa Deus o que vai acontecer. Aí lá na frente você vai falar, nossa, eu respondi aquilo lá, quantas pessoas foram alcançadas por causa disso. Verdade. Esse dia foi o aniversário do meu cunhado, eu mandei um áudio para ele, no aniversário de pessoas que eu tenho assim, um carinho muito grande, sempre mando um áudio, né? Fico mandando aquelas mensagens, parabéns, muitos anos de vida. Não, realmente eu mando um áudio, falo palavras verdadeiras do coração. E eu falei para ele, hoje ele não tá assim, caminhando na igreja, na videira, ele crê em Deus e tudo mais, mas eu falei, se não fosse você me dando um anjo, eu não estaria aqui. Me dando um anjo? Que ele me deu um anjo da guarda. Entendi. Né? Ele foi o meu anjo, né? Ele foi o meu consolidador, né? Ele foi ali um guardião, né? Ele deu os primeiros passos, né? Eu até brinco porque o anjo da guarda vem de Caim e Abel, né? Caim mata Abel, Deus fala para ele, o que você fez? Sou eu tutor do meu irmão, por exemplo, tenho que guardar ele. Ele põe a culpa em Deus, né? Ele devia cuidar do irmão dele, ele matou. Aí eu falo, você foi aquela pessoa que me guardou, você não matou não, você me guardou. Eu falei para ele, ele deu risada. Eu falo, obrigado por tudo, porque se eu tô aqui hoje, foi porque um dia você se dispôs em Deus. Então você não sabe a resposta que você vai dar, que Deus está falando com você, quantas pessoas vão ser alcançadas.
Quantas pessoas vão receber algo de Deus porque você se posicionou, ouviu a Deus, mesmo sem saber o que era, você só foi e fez. Sim. Realmente. Depois de eu ter escutado esse versículo, muita coisa tem acontecido. E e são situações, às vezes, tão delicadas que eu fico sem saber como lidar, mas automaticamente, sabe quando vem assim uma leveza e você fala assim, essa obra não é minha, essa obra é do Senhor, então é Ele que vai me direcionar, me capacitar para fazer da forma certa. E acontece, natural, mas aí o versículo fica ali insistente, assim, sabe? Mas bom, Deus é bom, né? Deus ele é maravilhoso, o amor dele nos constrange mesmo. E a gente tá chegando ao fim, né, Caio? Mas, Rafa, o que você tem a compartilhar aí? Tá Uma mensagem pro mundo aí você que tá deixar. assistindo você. Que Deus nos ama demais. Essa salvação ela é dada de graça. Não é comprada, é recebida. Deus, eu quero. Se você se inclinar para Ele e não precisa fazer aquela oração que todo mundo acha, a oração bonita do Pai amado, é só você falar, Deus, se realmente o Senhor faz um teste, se realmente o Senhor existe e tem isso para mim, eu quero. Você vai receber a graça de Deus. Amém. Eu acho que a mensagem que eu tenho para qualquer um que vai ouvir, independente do dia, da hora, do lugar, é você falar, Deus, eu quero experimentar esse favor. É isso. Que Ele deu de graça. E Ele faz tudo. Ele te dá de graça, Ele te capacita. A recompensa é Ele que vai te dar. A vida eterna é Ele que te deu. Então, a mensagem que eu quero deixar é essa. O Senhor nos ama. E o último versículo da Bíblia diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Apocalipse 22, versículo 21. Então é isso que eu deixo para qualquer um que está ouvindo, para nós que estamos aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. E como a Rei iniciou com a oração, nós queremos pedir para você finalizar com a oração aí pelo nosso programa, para as pessoas que estão assistindo. Amém. Nós queremos ouvir aí o que você tem. Amém. Amém. Obrigado, meu Pai. Nós somos gratos pelo que o Senhor fez por nós. Pedimos que aquilo que o Senhor fez aos nossos corações, um dia confessar o Senhor como Salvador das nossas vidas. Aonde esse podcast chegar, essa entrevista, né, esse bate-papo chegar, Jesus à mesa, possam alcançar os corações daqueles que estão perdidos. Sim. Há muitas pessoas que não veem um amor, mas através da tua palavra, através do testemunho, através do compartilhar daquilo que o Senhor está fazendo, o Senhor vai alcançar a muitos. Amém. Abençoa a vida de cada um dos irmãos que se disporam um dia lá atrás, abrir a casa, abrir o coração, se dispor do tempo, para poder servir ao Senhor, falar da tua palavra e alcançar a muitos, que o Senhor possa recompensá-los dobradamente. Pai, eu oro que a 100 por 1 eles possam ser recompensados. A Rê, o Caio, o Tiago. Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor dá de uma forma sobrenatural. Eu oro para que todos que estão ouvindo essa palavra recebam da tua parte. Eu oro para que sejamos edificados na imagem e semelhança do Senhor. Eu te agradeço que nós possamos, graça sobre graça, saúde sendo liberada, virtude sendo liberada para nós, favor sendo liberada de uma forma sobrenatural. E que possamos te amar porque o Senhor nos amou primeiro e possamos viver a abundância do Senhor na terra em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Rafa, muito obrigada por você ter vindo. Mais uma vez, né? Pela segunda vez, ter mexido na sua agenda, né? Dedicado esse tempo para estar aqui com a gente. Passando um pouco do seu conhecimento para nós, né? Muito obrigado mesmo. A gente se sente muito privilegiado por isso. Né? Eu creio que se você quiser parte 2, você fala. Que tem muito assunto ainda para poder a gente extrair do Rafael, que ele é uma pessoa rica em conhecimento. Amém. Que o Senhor possa te abençoar muito. Obrigado. Que você possa ser muito mais abençoado do que você já é. Que você possa um pouquinho desse seu desse desejo. Só quero desejo de leitura para mim aqui. Já tá tendo. Desde aquela conversa já deu para ver que você... Amém. Eu faço da palavra das Rê as minhas também, né? Quero te agradecer. Você sabe, eu tô te mandando mensagem aí. Não, é uma amizade. Deus nos fez... Não une pessoa de propósito, né? Exato. Até porque eu não mando mensagem pra encher o saco, é sobre a Bíblia, né? Então, quero te agradecer demais. Você é um cara aí que tá ensinando nós bastante, tanto através do nosso podcast, quanto através de uma mensagem que nós conversamos pelo Zap.
e que você continue compartilhando esse amor, cara. Nós conseguimos ver que você transmite isso através do seu olhar, das suas atitudes, do seu falar. Então, que você nunca perca essa essência e que continue engrandecendo o santo nome de Jesus. Amém. Que o Senhor preserve esse coração. Amém. Amém, irmãos. Obrigado a todos vocês que assistiram. Queremos agradecer por todas as terças-feiras estar nos acompanhando. Fiquem com Deus, uma ótima noite. Amém. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Amém? Verdade. Glória Até a a Deus. próxima terça-feira. Amém. Amém.